E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar para aqui, os que quiserem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os levar passar para cá. E disse: rogo-te, pois, ó Pai, que eu mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-os. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém dos mortos ressuscite. Amém? Eu quero usar um pouco desse tempo, irmãos. Eu quero falar um pouco sobre coisas que é tarde demais para se fazer. Coisas que se tornam tarde demais para se fazer. Os irmãos sabem que a vida era cheia de oportunidades. Eu tenho, hoje de manhã nós estamos falando sobre aniversário, sobre idade. Eu tenho 56 anos de idade. Tive a oportunidade, por exemplo, de estudar. Me formei nas áreas da empresa, formei em técnicas de medicina do trabalho, os cursos, e fiz outros e outros mais. E essa oportunidade vem para todo mundo, irmãos. A oportunidade vem e ela não espera. Qualquer área da vida, ela não espera. E eu tive o privilégio, quando eu nasci, meus pais já estavam na igreja. Hoje eu tenho minha família grande, se juntar todo mundo, irmãos, é um exército. Eu tenho 7 irmãos, 5 homens e 2 meninas, mas se casaram, e quando se junta todo mundo, parece aquele povo que saiu lá do Egito. É uma multidão, é gente para dar comida, gente. E só que nós nos amamos, Deus bem. Eu, quando chego na casa com meus pais me chamam de pastor, minha mãe, meus irmãos. Sou considerado uma família, não só porque eu estou dirigindo a igreja, mas se vocês quiserem saber um pouco de mim, é só perguntar para meus pais, para minha família. E graças a Deus, a vontade de Deus, eu fui alcançado nesta vontade de Deus. Sou casado com uma mulher só, pela misericórdia de Deus, também fruto da oração. Eu disse para a igreja que agora terça-feira eu vou fazer 30 anos de casados, sou pai de 2 filhos, bem abençoado, e eu ando com a minha cabeça erguida. Quando eu falo erguida, não tem nada para me envergonhar, nem da minha família, nem da igreja que eu pastorei. Graças a Deus, eu vejo tudo isso na vontade de Deus. Me aposentei novo, trabalhei, comecei cedo, 44, 45 anos me aposentei. E eu vejo tudo isso, irmãos, a vontade de Deus. Quando eu disse que o tema da mensagem hoje é que existem coisas que é tarde demais, se torna tarde demais para se fazer, já não tem mais jeito, passa. Mesmo que você queira, não dá mais para se fazer. Então por isso que nós precisamos aproveitar a oportunidade.
daqui 20 anos, se Deus me permitir, 56 mais 20, 76 anos, não sei isso. Como eu vou estar? Se colocar 10 anos, 66, as coisas vai passando. Mas eu estava comentando hoje com uma pessoa, falou assim: olha, gostoso é quando a vida passa e você está fazendo tudo aquilo que é para se fazer. Certo? O erro pode acontecer, mas você precisa mirar e fazer as coisas certas. E quando o tempo passar, você vai ficar só com as lembranças. Só com as lembranças, né? E que você, que eu e você, que nós tenhamos uma boa lembrança. Boa lembrança. Então, enquanto nós estamos aqui, nós temos aqui o tesoureiro da igreja, o pastor João. Eu não sei a idade dele, mas ele tem mais idade do que eu. Ele já está, não sei se é o segundo ou terceiro ano de advocacia. Estudando na elite. Vai estudar depois, vai ser claro que vocês verem. Mas a oportunidade, está aproveitando a oportunidade. Quando tem vida, irmão, você pode arriscar, você pode fazer. São oportunidades que você pode. Você pode fazer o que você quiser fazer. E os resultados vêm daquilo que você faz. Enquanto você estiver aqui com vida, faça. As coisas da igreja falam: não, venha cantar, venha participar. Eu tive a felicidade de participar das crianças, adolescentes, jovens. Na época não tinha grupo de valores, mas participei do coral da igreja, fui músico, toquei. Então, tudo que aparecia, tudo que enchia na igreja, a parte que envolvia a parte masculina, eu entrava para fazer. Fui líder de jovem, professor, coordenei com irmãos, queria fazer alguma coisa. E tudo aquilo que Deus me proporcionou, pela graça de Deus, eu acabei fazendo. Sempre, não é porque eu fazia, porque não, mas era tudo voluntário. Eu pegava o instrumento, eu tocava trompete. De domingo eu saía de manhã de casa, chegava 5 horas da tarde em casa, tomava banho e voltava para a igreja. Pegava um trompetinho, o guarninho, ficava pam, pam, pam. Tempo passou. As coisas dessa vida não acontecem por acaso. Talvez alguém pode pensar assim: eu queria estudar, eu queria ser igual ao fulano de tal. Não, você quer ser igual ao fulano de tal. Só que você precisa também pensar que você precisa andar também aonde anda. Você quer ser igual ao fulano, mas as coisas, ainda mais as coisas de Deus, não acontecem da noite para o dia. Você precisa estar fazendo alguma coisa sem pensar. Por exemplo, um dia alguém estava pregando aqui no púlpito dessa igreja, e aquele pastor, eu estava sentado lá com o pastor Arnaldo, e ele pregando, ele virou para mim e falou assim: você é vice-presidente quase 30 anos. Ele falou tudo aqui, como você consegue? Irmãos, se você for servo, você fica, olha, irmão do céu, você não precisa criar nada embaixo, não, deixa Deus. A nossa vida, irmãos, eu sempre entendi isso, tem que ser. A minha vida e a sua vida está na mão de Deus. Glória a Deus. É Deus que comanda tudo, é Deus que faz tudo, é Ele que movimenta. Irmão, não queira eu sempre falo para minha esposa, não queira alguém fazer aquilo que é para Deus fazer. Você não vai conseguir. E se você dá um de esperto para colocar a mão naquilo que irmãos, tem tanta coisa na Bíblia que nos ensina, mas vamos na leitura que eu li. A leitura que eu li conta aqui uma história, uma parábola
começa que havia um homem que era pobre. Talvez essa história do escritor contando assim, pobre, só questão de fazer, quem sabe, um diferencial. Aí diz que o pobre era temente a Deus, porque senão a gente vai entender que parece que só o pobre que aceita Jesus e serve a Deus, mas não é isso não. E a história continua dizendo, e havia também um homem rico. Mas a história do homem que era Lázaro, que era pobre, esse Lázaro, ele tinha, não sei por questão, a Bíblia também não fala, ele tinha algumas necessidades. E uma das necessidades desse moço é que ele era um homem doente. E ele jazia à porta de um homem rico. Então veja, essa é a história nossa. Um pobre, necessitado de alguma coisa, mas ele se deparava, ficava perto de alguém que era rico. Alguém que tinha tudo na vida. Não tinha falta de nada. Eu sei que vocês sabem que existem pessoas que aparentemente você olhando para ele, você percebe que ele não tem falta de nada. Um dia eu fui convidado para ir no aniversário de um grande empresário. E minha esposa falou assim, o que dá para esse homem? O que dá? Porque aparentemente parecia que tinha tudo. Então existem pessoas assim. E a Bíblia nos fala que esse homem rico, ele tinha os melhores carros, vestia nas melhores roupas, morava na melhor casa, no palácio, comia das melhores comidas da terra, comia, não tinha falta de nada. Falta. Só que esse homem, com todas as suas bagagens, com todo o seu conhecimento, com toda a sua riqueza, ele foi vivendo igual eu e você está vivendo. Só que nas suas vivências do seu dia a dia, ele achava que não tinha necessidade daquilo que você tem, daquilo que não tem necessidade. Por exemplo, uma pessoa que tem muito dinheiro, ele vai onde quer, ele conquista quem ele quiser, que ele pode chamar quem ele quiser, uma festa na casa dele, pode chamar um doutor, pode chamar uma festa, porque pode chamar um prefeito, pode chamar. Ele podia ter amizade com quem ele quisesse, porque ele era poderoso. Mas esse homem, a Bíblia diz que ele não tinha falta de algumas coisas nesta vida. Por exemplo, ele não tinha falta de estar muito próximo de família, por exemplo, de alguém na sua casa. Sei. Ele também não fazia questão de ter muitas amizades, porque os irmãos sabem que dependendo do poder aquisitivo de uma pessoa, ele vai mudando o seu comportamento. Você pode ver comum alguém que mora numa vila e fica rico, uma coisa acontece, melhora de vida. A primeira coisa que ele faz, vocês sabem o que ele faz? Moeda. Ele mudar o bairro. Porque ele acha que o bairro já não cabe mais ele, porque ele já está no outro nível. Então ele vai para o condomínio, no melhor condomínio fechado, porque ele já não quer mais se misturar. Não quer mais se misturar. Agora eu estou em outro nível. Tudo bem, alguém, é natural, mas estou falando sobre aquilo que no momento não é importante para alguém. Não é importante, não era importante para esse homem. Comia bem, vestia bem, morava bem, não tinha falta de nada. Mas o tempo passava. Assim como o tempo passava para esse homem rico, passava também para o Lázaro, o pobre e o doente, o chagoso. Passava. E o tempo passa para mim. O tempo passa
casa dos meus pais, e eu abraço meu pai, beijo meu pai, honro. Eu ainda abraço meus irmãos, minha família. O tempo está passando, cara. O tempo também está passando para vocês. Glória a Deus, aleluia. Aí a Bíblia diz, vamos falar um pouco do Lázaro, do médico. E esse moço, quem sabe, não tinha também um casarão, casa boa para morar. Não tinha também um carro esportivo, um carro de marca, não tinha. E a Bíblia não fala, é uma parábola, mas esse moço, ele se encontrava na porta desse ricão. E não sei se esse homem conseguia ver essa pessoa. Porque, irmãos, dependendo da situação que você está, você vê aquilo que você quer ver. Se você não quer ver um homem como esse, eu acredito que tem alguns caminhos para se tomar, para desviar. Só que escute só, existem coisas que não adianta você desviar. Não adianta você cortar caminho. Mas tudo bem. Aí diz a história que o tempo foi passando, os anos foram passando, aí chegou o dia da morte dos dois. Morreu o Lázaro, o pobre, mas servo de Deus, temente a Deus. Aí era doente. Mas a morte é natural para todo mundo. Uma certeza que você tem, que nós temos, é que nasce e morre. Aí veio a morte para o Lázaro. Olha que interessante. O Lázaro morre. Como esse homem não tinha muito prestígio na cidade, nem na sociedade, era uma pessoa rejeitada. Não colocaram o nome desse Lázaro no jornal. Olha, vai ter o culto fúnebre do tal Lázaro. Podia até colocar do mendigo, do doente Lázaro, o pobre Lázaro. O culto fúnebre dele vai ser a hora tal, dia tal. Ninguém fez isso. Porque esse Lázaro não era interessante para a sociedade. Quem sabe também não era interessante para muita gente. Ainda mais agora morto. Muito menos ainda. Muito menos ainda. Mas olha que interessante. O Lázaro morre. Colocaram a foto dele no outdoor, nem passaram na televisão, não tinha na época, só a ilustração. Não divulgaram o seu nome, ficou oculto. Mas ele morreu. A história nos diz que quando esse Lázaro morre, por ele ser um servo de Deus, alguém que servia a Deus, diz a palavra de Deus que veio um anjo. Glória a Deus. Veio um anjo e pegou a alma do Lázaro e levou para o seio de Abraão. Glória a Deus. Vocês ouviram? Podemos dizer assim, não importa você como cristão, modo talvez aquilo que a vida está te proporcionando a você. Talvez você pode até questionar, mas eu sou crente, de luta. Sim. Mas eu sou crente, acabei de perder os empregos, sim. Mas eu sirvo a Deus, faço tanta coisa, parece que as coisas tá virada de ponta cabeça para mim, parece que essa tempestade não termina nunca. Sim, isso faz parte. Para Lázaro não foi diferente também. Mas quando esse moço morre, quando a alma dele é tirada, os anjos veio buscar. Aleluia. Olha para mim. Deus dizendo para Lázaro assim: você é meu. Aleluia. Glória a Deus.
Quando os anjos me foram buscar na água de Lázaro. Aí diz a palavra de Deus que morreu também outro. E diz a história que esse outro, o segundo que morreu, tanta coisa. Eu contei aqui, mandei tudo para resumir, que vestia bem, comia bem, e Deus do céu, todas as oportunidades ele aproveitou, fez para si. Os irmãos sabem que existem pessoas que ele vive, mas ele vive para ele. Ele não vive para o Criador. E esse homem vivia para ele. Ele queria ficar bem. Não importava como ele ia ficar, mas ele teria que ficar bem. Só que a morte chega para ele. E quando a morte chegou para esse homem, a Bíblia diz que ele foi levado para o Hades. Interessante. Porque Deus manda os anjos buscar a alma de um, e o outro ele não faz questão. Mas está escrito que a alma do segundo foi levado para o Hades. O Hades quer dizer lugar de tormento. Vou falar algo para vocês aqui. Todos nós estamos aqui. Nós nascemos para nunca mais morrer. O que é isso, pastor? Para nunca mais morrer. Escuta isso. Se você é salvo, se você aceitou Jesus, você morreu para o mundo e você vive para Deus. Você terá uma eternidade com Deus. Glória a Deus. Se você é alguém que não aceitou Jesus, que não aderiu, que ignorou, nós estávamos comentando hoje sobre algumas pessoas que às vezes não acreditam em Deus. E se ele também não quiser nada, tudo bem. Ele é eterno. Só que a eternidade já não é mais com Deus. A Bíblia diz que esses serão lançados no mar do inferno para toda eternidade. Você viu como é sério? Uns a eternidade com Deus, outros a eternidade sem Deus. E nós temos aqui, quando em vida, o privilégio de fazer as nossas escolhas. Mas vamos lá. Agora Lázaro foi levado para o seio de Abraão, e esse homem foi levado para o Hades. E lá no Hades, nesse lugar que a Bíblia diz que é um lugar de tormento, ele estava em chamas. Porque a Bíblia nos diz que esse lugar, irmãos, por ser um lugar eterno, deixa eu falar. Então esse homem, lá no lugar de tormento, ele deu uma olhada para cima. E ele percebeu que aquele moço, que ele não fazia questão, olha aí. E esse homem que está no Hades, ele olhou para os céus e viu que aquele moço que ele não fazia questão nem de olhar para ele, nem de estender as mãos para ele, nem de falar uma palavra de ânimo para aquele moço, ele viu que aquele estava com as melhores vestes. Aleluia. Que não tinha neste mundo. Glória a Deus. Ele viu que aquele homem estava lindo demais, mais do que um príncipe, feliz da vida, radiante. E ele olhou e conseguiu reconhecer, mas é ele. Como pode? Eu, com todas as minhas bagagens que eu tive, todas as minhas riquezas, todos os meus bens, todas as minhas fortunas, eu hoje estou nesse tormento e este está além, feliz da vida, sorridente. Aí ele começou a falar algumas coisas.
base que dava no seio. Tem água. Só que eu não quero a água do copo. Eu não quero a água da taça, porque agora o senhor está cheio de taça. Você não pode molhar os seus dedos, a água. Molhar os dedos, a água. Mas ele não era leproso. Ele não era o rejeitado. Você não pode molhar os seus dedos na água e pingar na minha boca, porque eu estou em chamas. Aleluia, Jesus. Coisa assim não dá mais para se fazer. Beber água depois. Comentamos hoje. Um dia chegou um pastor aqui. A moça estava trabalhando aqui. E alguém chegou tudo norteado, tanta coisa, e a moça estava trabalhando aqui, zerando na igreja, todos os moços. Você está tão revoltado assim. Você está procurando ainda água para beber. Você está procurando ainda água para beber. Ela quer dizer para ele: você já não tomou da água da vida. Mas esse homem, Lázaro, pobre, falando água, e pinga minha boca para que eu seja refrescado. Eu não sei se um pingo de água é refrescado, mas o tormento era tanto. Mas eu fui consolado para ele. Não foi permitido. Era tarde demais para tomar. Aí vai para a segunda. E qual é a segunda? Ou terceira? Aí ele lembrou algumas coisas daqui. E ele disse para Lázaro. Agora, parece que ele começa a querer amizade com Lázaro. Só que é tarde demais. Quem sabe chamou até dele: Lazinho, Lazinho. Já que o filho dos meninos não pode ser atendido, vou fazer mais. Eu tenho família lá na terra. Tarde demais para pensar que você tem família. Muito tarde. Pensa hoje. Pensa hoje! Glória a Deus. Aleluia. Ele disse: lá eu tenho uma família. Ele começa a numerar. E lá eu tenho também meus pais. Tarde demais para pensar que você tem pai. Lá eu tenho minha mãe. Tarde demais para você pensar nisso. No mundo que nós estamos vivendo, muitos filhos que acreditam nos pais. Mano, por causa do tempo corre um pouquinho. Aí depois eu tenho também 5 irmãos. Tarde demais para pensar que você tem. Pensa hoje. Toda a vida desse homem, ele nunca comentou isso. Mas ele estava em problema. Ele disse assim: olha, eu tenho lá tudo isso. Deixe que alguém vá lá. Permite que alguém vá lá. O Senhor mesmo vai lá e diga para eles essas verdades desse outro lado. Para que eles não venham para esse lugar que eu estou, que não é lugar de tormento. Tarde demais para esse homem querer fazer alguma coisa que nunca fez. Aí a palavra
Filho do céu, o seio de Abraão foi essa. Se lembrou muito de muita coisa. Só que se lembrou tarde demais. Se quer fazer muita coisa, mas é tarde demais. A sua oportunidade acabou antes da sua alma ser transportada para esse lugar. Se eles querem ouvir alguém que ouça lá os profetas, tem muita gente falando desse lugar lá. Então que eles ouçam, que eles procurem lugar para ouvir essas verdades, porque às vezes nós não queremos procurar lugar para ouvir todas essas verdades. A gente acha que é o super-mundo, que o mundo não vai acabar, que a gente não vai envelhecer, que a morte não vai chegar. Gente, aí a voz de Abraão no trono de Abraão. Lá tem os profetas que eles ouçam essas verdades. Ninguém daqui pode sair daqui para lá para levar nenhum tipo de mensagem, e nem de lá vir para cá trazer algum tipo de mensagem. O que vocês tiverem que ouvir aqui é só aqui. O que eles tiverem de ouvir, o que vocês tiverem de ouvir aqui na terra, vocês vão ouvir aqui. Enquanto nós estivermos na terra, teremos toda a oportunidade deste mundo. Mas para finalizar, não deixe algumas coisas ficar tarde demais. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Show e carne me couve de canta na maneira. Leve o homem ande carne de couve de canta na soube de carne. Não se esqueça, esse dia vai chegar. E aonde você vai estar nesse dia? Em cima? Olhar na carne de carne, ou embaixo? Tentamos lembrar, tendo lembrança daquilo que não fez, ou convicto daquilo que se fez. Chamar e decanta mais. O tempo está passando. A oportunidade também está passando. E segundo a palavra de Deus, as oportunidades ficarão para todos nós. É comum às vezes uma competição, talvez alguém coloca um relógio aqui. Da hora. E quando chega na hora, bate o símbolo, o sinal, e todo mundo tem que levantar as mãos. Acabou o tempo. Você não pode assinar mais nada, você não pode responder mais nada. E alguém passa colhendo, quem sabe, uma prova que você fez. Porque o tempo acabou. Vamos dizer, se hoje fosse esse dia, toda a minha adoração, tudo que eu fiz, será recolhido hoje, será levado diante de Deus Todo-Poderoso.
vou deixar para Ele ver o que Ele recolheu de mim e de você. Deus olhando aquilo que foi recolhido, aonde Ele está me vendo, lá ou embaixo, em cima ou embaixo. Pensa nisso. Coisas que podem ser tarde demais. Nós vamos orar. Desejo do meu coração que vocês tenham uma noite de bênção, uma noite de paz, uma semana abençoada. Mas eu quero fazer um apelo. Você que ouviu a palavra do Senhor, se tiver alguém que ainda não é crente, que não aceitou Jesus como seu Salvador, se você quiser fazer isso hoje e aproveitar esta oportunidade, a Bíblia fala do arrebatamento da igreja, das trombetas podem soar, quando soar, uma igreja vai desaparecer. Você precisa desaparecer em uma igreja. Se tiver alguém para Jesus, alguém que esteja afastado do caminho do Senhor, eu convido você. Venha para frente que eu estarei orando por você. Um momento tão importante, um momento de decisão, de transformação. E Deus pode mudar a sua história hoje. Tem alguém para Jesus? Tem alguém que quer retornar para a casa do Senhor, para os braços do Senhor? Se tiver, eu não apresentei ninguém, não é evangélico, não é certo? Mas se tiver alguém, venha. Os avisos já foram dados. Se vocês puderem participar durante a semana, estou de bom grado para todos nós. Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma ótima semana, guardado, protegido por Deus. Que Deus te guarde pela frente, por trás, à direita, à esquerda. Que Deus dê uma semana abençoada para vocês e para toda a sua família. Amém? Vamos orar. Eterno Deus, nós ouvimos aqui a Tua palavra ministrada nesta noite, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida de cada um dos teus filhos, pela vida, ó Deus, dos pastores, dos congregados nesta casa, daqueles que vieram a esta casa pela primeira vez. Nós te louvamos pela vida de cada um deles. Nós ouvimos aqui que existem oportunidades e está diante de nós. Nós precisamos aproveitar oportunidades. Que nós, ó Deus, possamos aproveitar todas as oportunidades, ainda mais a oportunidade dos céus nas nossas vidas. Abençoe a tua igreja, abençoe os teus filhos, dando uma noite de bênção, noite de paz, uma semana abençoada para todos nós. É o nosso pedido e já te agradecemos o teu nome.